Então, voltando, pessoal, eu parei aqui na página 61. Então, S é igual a 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6 e 3 e 7. Não é função de A em B, pois embora todos os elementos de A estejam relacionados e o número 3 está relacionado com mais de um elemento de B. Em outras palavras, a propriedade I está satisfeita, mas a propriedade II não. Então, é a propriedade 1 e a propriedade 2. Então, T, que é 1 e 4, 3 e 5, 3 e 4, não é uma função de A em B, pois o elemento 3 está relacionado a dois elementos de B, e o elemento 2 não está relacionado. Virando a página, U é igual a 1 e 5, 2 e 5, 3 e 5. É uma função de A em B, pois todo elemento de A está relacionado e cada elemento de A relaciona um único elemento de B. Utilizando o diagrama de flechas, temos 1 e 4, 2 e 5, né? R não é função, pois o 3 não está relacionado a um elemento de B. Ele dá outros exemplos aqui, tá? Aí vem lá observações. 1. A definição de função envolve três conjuntos, A, B e o subconjunto de A vezes B. O 2. As duas propriedades I e II podem ser resumidas em uma só, da seguinte maneira: para todo elemento x de A existe um único elemento y de B, tal que x e y pertençam a F. Se A é finito, o número de elementos de A deve ser igual ao número de elementos do subconjunto de A vezes B. Em outras palavras, o número de elementos de A é igual à quantidade de flechas. A função U é chamada de função constante, pois todo elemento de A está relacionado com o mesmo elemento de B. Noções. Todos os conjuntos A, B e função, né, contém A vezes B. Isso é, F é uma relação de A em B. Se essa relação é uma função, notamos que função é F tal que A para B. Dados os conjuntos A, B e F, tal que A pertence a B, se x e y pertencem a F, e o único elemento y de B, nota-se que é a função de x. Assim, quando escrevemos y igual a função de x, estamos assumindo que x relaciona y pela função. Exemplos. Dados os conjuntos A igual a 1 e 2 e B igual a 3 e 4, e a função de A em B é igual a 1 e 4, 2 e 3, podemos escrever que a função de 1 e 2 para 3 e 4 é igual a 1 e 4 e 2 e 3. E a função de 1 é igual a 4 e a função de 2 é igual a 3. Como saber se uma relação de A em B apresenta em um gráfico cartesiano ortogonal é ou não uma função de A em B? Dada uma relação de A em B em um gráfico cartesiano ortogonal, para sabermos se essa relação é ou não uma função de A em B, procedemos da seguinte maneira. Para verificar se todos os elementos de A estão relacionados e se cada elemento de A relaciona um único elemento de B, passamos uma régua paralela ao eixo de Y, de modo que a régua passe por todos os elementos de A. Para o termo uma função de A em B, a régua deve encontrar o gráfico uma única vez. Caso a régua não encontre o gráfico ou se encontrar mais de uma vez, então não temos uma função de A em B. Exemplos. Sendo R o conjunto de números reais e A é igual a menos 2 e 2, os gráficos a seguir, os únicos que representam a função de A em B são I e I. É o primeiro e o terceiro, né? Relação apresentada. Relações apresentadas por sentenças abertas.
Uma relação de A em B pode ser apresentada por uma sentença aberta. Assim, dados A é igual a 1, 2 e 3 e B 1, 4, 5 e 6, podemos apresentar uma relação R, por exemplo, escrevendo R é igual a x e y pertencente a vezes B, módulo tal que y igual a x ao quadrado. A relação de R é construída pelos elementos de A vezes B que satisfazem a sentença aberta. Assim, R é igual a 1 e 1 e 2 e 4. Funções apresentadas por sentenças abertas. Uma função de A em B pode ser apresentada por uma sentença aberta. Então ele dá lá pra gente aqui um exercício resolvido. Aí vem nomes de A, B e F em função em F tal que A pertence a B. Como já vimos, a definição de uma função envolve três conjuntos, um conjunto A, o conjunto B e o conjunto F, contendo A vezes B, de modo que para cada elemento de x de A exista um único elemento de y de B, tal que x e y pertencem a F. Esses três conjuntos recebem nomes especiais. O conjunto A é denominado domínio de função de F e é notado por D e F. Virando a página 64, o conjunto de B é denominado conjunto de chegada da função F ou contradomínio da função F. O conjunto F é denominado função F ou gráfico de função de F. Conjunto imagem de uma função f de A em B. Dada uma função f de A em B, o conjunto imagem de f, que notamos IMF, é o conjunto de todos os elementos de B que estão relacionados pela função com algum elemento de A, isso é infinito, né? IMF é igual a y pertencente a B, tal que existe x e x pertence a A e y é igual a função de x. Aí dá exercício resolvido. Tá? Como determinar IM de f dado o gráfico da função de função de f em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Para determinar IMF dado o gráfico da função em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, basta projetarmos o gráfico no eixo dos y. Apresentamos a seguir o gráfico de uma função de menos 3 e 3 e menos 1 e 2. Projetando o gráfico no eixo dos y, temos que IMF é igual a menos 1 e 1. Observar que colocamos uma bolinha cheia para indicar que, por exemplo, 0 e 0 pertence à função de f, e colocamos uma bolinha vazia para indicar que 0 e 1 não pertence a f. Gráficos de função de R para R de função de x igual a x. O gráfico no plano cartesiano ortogonal de função tal que de R para função de x é igual a x é uma reta que passa pela origem. Se A for menor do que 0, a reta faz um ângulo cujas medidas alfa com o eixo de x é tal que 0 menor do que alfa é menor do que 90 graus. Se A é menor do que 0, a reta faz um ângulo cuja medida alfa com o eixo dos x é tal que 90 seja menor do que alfa, e alfa é menor do que 180. Se A é igual a 0, o gráfico é o eixo dos x.
Para fazer o gráfico de função de tal que de R para R de função de x é igual a x, a não pertence a zero. Basta tomarmos a origem 0, 0 em outro ponto que satisfaça a equação apresentada. Alguns exemplos. Gráficos de função de tal que de R para R, função de x de ax mais b. O gráfico de função de f tal que R para R, função de x é igual a x mais b, é uma reta paralela. A reta dada por função de x é igual a x e passando pelo ponto 0b do eixo dos y. Apresentamos a seguir, no mesmo sistema de eixos cartesianos ortogonais, os gráficos de função de x igual. Função de x é igual a x mais 1 e função de x é igual a x menos 2. Aí virando a página 65, ele dá lá um gráfico pra gente, né? Pois para fazer o gráfico de função de x igual a x mais b, podemos escolher dois pontos que satisfaçam a equação dada. Apresentamos a seguir alguns exemplos. Então, x, y, 0 e 1 e 1 e 3. Função de x é igual a 2x mais 1. Aqui f é x e y, 0 e menos 2, menos 1 e 1. Função de x é igual a menos 3 mais 2, menos 3x menos 2. E assim por diante. Função composta. Considere duas funções f e g, função tal que a pertence a b e g é igual a g pertence tal que x, c pertence a d, tal que IMF contém a c. A função h, né, dois pontos, h tal que a d, para dada por y, hx e g de função de x é chamada de função composta de g e f. Em símbolos escrevemos h é igual a g vezes f e temos o g bola f ou g círculo f. Exemplos. Sendo A igual a 0, 1 e 2, B igual a 0, 1 e 2, 3 e 4, 5 e C 1, 2, 3, 4 e 6 e D 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e F nada. Função de F para A pertencente a B e G pertencente a C e a D. Defina por função de x igual a x ao quadrado, função de G igual a g mais 1 temos. Aí dá pra gente, né, os exemplos aqui. Mais um exercício resolvido. Virando a página 66, domínio de função composta. Dada a função f tal que a para b e a função g tal que c para d, sabemos que desde que IMF contenha d e g, existe g vezes f e o domínio de g vezes f é o próprio domínio de f. No entanto, às vezes ocorrem questões de provas em que os conjuntos A, B, C e D não são explicitados e pede-se o domínio de g vezes f. Nesses casos, o que o examinador está pedindo é que determine o mais amplo conjunto de A, com A contendo R, de modo que G vezes F esteja definida. Propriedades. Quaisquer que sejam as funções f tal que A pertence a B, G pertence tal que B pertence a C e H tal que C pertence a D, pode-se provar que G vezes H vezes G vezes F é igual a H vezes G vezes F. Propriedade associativa. 2. Se a função de f tal que A para B é uma função I,
IA tal que A para A. E A de x é igual a x é a função identidade em A e B, tal que B pertence a B. E B, x é igual a x e a função entidade de B temos f vezes IA é igual a f e IB vezes f é igual a f. Aí a gente vai cair na página 67, na introdução ao conceito de função. Uma relação de A em B é função se somente C. Todo elemento de A está relacionado com algum elemento de B. E esta relação é única, né? Então vamos lá. No 1 aqui pra gente, né? Ele dá lá, né? Opa. Sejam a 1 não, né? Vamos fazer 1. Vai. Sejam A igual a 1 e 2 e B igual a 3 e 4. Listar as funções de A em B, né? Então aqui, ó, na figura, mais ou menos assim, né? 1 e 2, 3 e 4. Aí fica função de f de A para B. Estas são as 4 funções. Eu fiz uma, né? Vou fazer a outra aqui. F de 1 é igual a 3 e f de 2 é igual a 3. Ou, então a função de 1 é igual a 3 e a função de 2 é igual a 4. Ou a função de 1 é igual a 4, ou a função de 2 é igual a 3. Ou seja, a função de 1 é igual a 4 e a função de 2 é igual a 4. 1 e 3, 2 e 3. 1 e 3, 2 e 4. Ou 1 e 4 e 2 e 3. Ou 1 e 4 e 2 e 4. Beleza? Esse é 1. Vou fazer aqui o 2 aqui. Vou fazer um só do 2. Vocês façam o resto. Dados A igual a 2, 3 e 5 e B igual a 4, 5, 7 e 8, considere as relações de A em B e dizer quais são as funções de A em B. Então o A aqui, ele dá lá pra gente aqui. 2 e 4,
3 e 5 e 5 e 4. Aí vem a resposta. É função, pois todo elemento de A está relacionado com algum elemento de B, tá? Aí vocês façam até o F, aí façam o 3 também até o F, tá? Muito obrigado, pessoal.